Esse próximo consegue aumentar, Beth? Tá bom? Esse aqui eu já vou pedir para vocês irem participando à medida que a gente vai lendo, porque para mim é uma das questões mais difíceis quando cai, assim, gera muita dúvida. Ela é cabeluda, inclusive, com especialista. Então, a gente está falando de uma mulher de 48 anos que foi submetida a uma tireoidectomia total, com carcinoma papilífero de tireoide, no pós-operatório imediato, foi sem intercorrências, mas depois de 24 horas, ou seja, no segundo dia, ela teve parestesia de extremidades, câimbra, sensação de aperto na garganta e um leve desconforto respiratório. Quando a gente investigou lá na anamnese, o paciente tinha episódios prévios, não tinha episódios prévios de hipocalemia ou doenças osteometabólicas e nem uso de medicamento que alterassem esse metabolismo. No exame físico, ela está com pressão normal, uma frequência cardíaca de 88, reflexos normais, mas com excitabilidade neuromuscular, Chivostec positivo, Trousseau positivo, o que tem no próximo? Um cálcio sérico de 7 abaixo, uma albumina de 4, que está normal, magnésio de 1,5, um pouquinho baixo, um fósforo de 5,2, um pouquinho alto, um PTH normal, o PTH de 5 e o normal de 15 a 65. E aí a gente vai para uma série de perguntas aí em relação a tireoide. Então, qual que é o mecanismo fisiopatológico que justifica isso que a paciente está apresentando, de achados clínicos e laboratoriais? E aí, eu tenho coisa aqui no chat. Achei que ainda continuava alguma coisa perguntando de pontuação. Eu falo isso depois, tá? Mas vamos lá. O que é o mecanismo? Mas olha lá, o que fala? Explique o mecanismo fisiopatológico da condição apresentada. Tá claro que é uma hipocalcemia. Mas o que a questão quer que a gente responda a hipocalcemia? Ela quer que você explique o porquê que, no caso dessa paciente, ela está apresentando essa hipocalcemia. Já tem uma justificativa um pouco melhor aqui embaixo. E a gente ainda vai melhorar essa resposta. Se a pergunta fosse, Laís, explique o diagnóstico, explique a alteração clínica que essa paciente está apresentando. Eu responderia exatamente como você colocou. Hipocalcemia por lesão, por trauma ou por retirada inadvertida das paratireoides junto com as tireoides. Agora, ele quer o mecanismo fisiopatológico dessa condição. O que então ele colocou aqui? Alguém já colocou, foi complementando aqui, né? Nilton complementou, o Rodrigo também falou uma consequência disso. Então, ele está explicando, igual eu brinquei, é cabeludo essa questão, porque ele pega a parte de fisiopatologia da doença, como se tireoide já não fosse difícil por si só, né? Então, assim, isso pode acontecer e é uma bela revisão desses quadros aqui. Então, praticamente, o que pode acontecer? O paciente tirou a tireoide, a paratireoide está ali do lado, ela pode sair junto ou ser lesada durante o procedimento cirúrgico. E aí, realmente, não é uma alteração imediata, né? Demora um tempo para a gente ter essa queda aí dos níveis de cálcio e da hipofunção mesmo dos hormônios que são regulados pela paratireoide. E aí, como consequência disso, a gente vai ter esses achados clínicos que a nossa paciente apresentou. Então, o que ela está apresentando? Uma hipocalcemia, que isso está evidente quanto aos achados laboratoriais e a clínica que ela teve de cãibra e tudo mais. E isso aconteceu porque você parou de agir em relação ao paratormônio, né? Esse paratormônio parou de existir nessa paciente. Então, assim, a ideia é justamente você tentar explicar a função que a paratireoide teria no organismo de uma maneira bem sucinta. Então, alguém colocou que a tireoidectomia total realizada afetou sua paratireoide consequente paratormônio, que regula os níveis séricos de cálcio e fósforo, gerando hipocalcemia e hiperfosfatemia. Eu achei ótima essa justificativa, tá? Então, é bem por aí. Ah, eu preciso fazer o desenho lá da aula de bioquímica, que fala como que esse paratormônio faz a reabsorção de cálcio no osso, etc e tal. Não, mas a pessoa que está lendo o meu gabarito, ela precisa entender que eu
compreendo que a paciente está tendo esses sinais de hipocalemia, porque a tireoide dela muito provavelmente levou junto, a tireoidectomia dela levou junto a paratireoide ou fez uma lesão que essa hipocalemia está transitoriamente alterada dessa forma, e isso é potencialmente grave. Então, a forma com que o Elon colocou, eu acho bastante interessante, tá? Então, essa remoção inadvertida e tudo vai realmente fazer um déficit temporário ou definitivo do paratormônio. E aí isso vai agravar essa hipocalcemia no pós-operatório, né? E essa paciente realmente pode ter alterações metabólicas gravíssimas. Deixa eu ver como que eles botaram isso no gabarito, Beth. Você tá... Se o esperado era algo mais completo do que isso, eu acho que o diagnóstico seria o hipoparatireoidismo pós-cirúrgico por uma lesão ou remoção dessas glândulas da paratireoide, que vai resultar na redução do PTH, levando à hipocalcemia. E aí, se a gente pensa nisso dentro de todos os achados clínicos da paciente, sintomas neuromusculares, então a cãibra, sensação de aperto na garganta, essa hiperexcitabilidade neuromuscular que eles colocaram, os outros reflexos estão normais. E aí, quando a gente vai especificamente para os reflexos de nervo facial e do estímulo com o esfigmo, para a gente tentar ver o reflexo de Trousseau, isso é bem característico para hipocalcemia, tá? E o laboratório, obviamente, que evidenciou ali que está bem baixo. E aí, aqui embaixo, discuta os critérios que definem a hipocalcemia grave e os potenciais riscos se a condição não for tratada precocemente. E aí, pessoal? Alguém tem alguma sugestão de como que a gente responderia isso? O que vocês acham que está falando que são os critérios que definem? Os critérios, eles vão desde os valores que são encontrados, né? E que quando ela é grave é quando ela tem essa queda muito abrupta. Lembrando que essa paciente, a princípio, está no segundo dia de pós-operatório. Tem medicação que pode fazer isso acontecer? Tem, mas ele já falou que ela não toma. Tem outros distúrbios neuromusculares que podem fazer isso acontecer? Tem, mas já falou que não tem histórico. Calcérico menor que 7, perfeito. Então, imagina, os valores de referência são acima de 15, a gente tem uma paciente com 5. Então, claramente, ela teve uma interrupção, assim, abrupta. Foi retirada aquela paratireoide, ela ficou ali 24 horas com alguma coisa de paratormônio circulando, mas a meia-vida desse hormônio não é alta. Então, essa paciente vai apresentar sintoma de uma maneira mais precoce. Se fosse uma lesão parcial ou uma lesão temporária, a gente não costuma ver no segundo dia uma queda tão abrupta desse cálcio, tá? Então, isso aí fala muito a favor dessa interrupção abrupta ser realmente em consequência dessa remoção cirúrgica. Então, é uma questão bem difícil, mas a gente entra com esse cálcio como abaixo de 7 como super grave mesmo. Então, esses entram como critérios. Alguém conhece algum outro critério? Essa questão deixa todo mundo mais preocupado. Qual que é o problema disso acontecer, gente, de maneira muito abrupta? Seriam, assim, as consequências disso no primeiro momento. Então, se eu estou mexendo com reabsorção, musculatura precisa do cálcio e várias funções vitais precisam do cálcio, isso realmente vai levar o paciente a um potencial de gravidade muito importante, que se a gente não nota que é por causa disso, às vezes é irreversível. Então, isso vai ter muito risco de complicação, inclusive cardiovascular. Né? Então, a gente tem que lembrar que o coração é músculo e que essas outras situações também vão acontecer aqui. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Gerar arritmias cardíacas, perfeito. Rabdomiólise também é uma opção, mas geralmente aqui, na verdade, você está com essa frequência das contrações, elas estão específicas em algumas musculaturas, mas também pode ser uma consequência a um longo prazo.
aí, nessas primeiras 48 horas não é geralmente a primeira coisa que a gente vê. E aí, quando a gente ainda fala tetania muscular, é uma complicação que pode acontecer nos casos extremamente graves e mantidos, então isso também é verdade. Mas quando a gente está falando de critérios, se a gente for voltar para os critérios laboratoriais, que é o que ele pede, eu vou até bater com o gabarito, mas a gente está falando desse cálcio abaixo de 7, né, que ele quer que a gente discuta, é como se você tentasse justificar o porquê que isso aconteça. Sempre que a gente vê como discuta, não é CIT. Então, discuta os critérios que definem a hipocalcemia grave e os potenciais riscos da condição se não forem tratados precocemente. Então, uma hipocalcemia grave seria aquela que está com cálcio sérico menor que 7. É ou cálcio ionizado menor que 1, ou PTH baixo ou inapropriado. Como o PTH é mais difícil da gente dosar, a gente vai sempre usar como principal critério o cálcio. Um cálcio sérico menor do que 7 vai interferir nas funções neuromusculares desse paciente, podendo evoluir para casos como arritmia cardíaca, tetania, em casos mais graves, inclusive morte desse paciente. Então, eu vejo como uma maneira de você linkar o porquê que essa hipocalcemia grave leva esse paciente a essas condições de gravidade se a gente não tratar logo. Então, quando a gente vê como disputa, ele quer que você explique para ele o porquê que esse cálcio sérico abaixo de 7 pode gravar isso, tá? Pode causar isso. Então, vamos tentar complementar isso daí. Alguém colocou convulsões, arritmias cardíacas, perfeito. Coloca a gente pro gabarito, Beth, deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Então, na grave, ele coloca o cálcio sérico e ele já acrescenta achados, inclusive, de exame físico e de eletrocardiograma que podem estar presentes. E aí os riscos são laringoespasmo, sensação de aperto na garganta, convulsões, são essas alterações que a gente pode ter de sensório ou até realmente de crise tônico-clônica, e as arritmias cardíacas, esses são os mais importantes. Então, a gente tem tanto complicações que vão ser da parte neuromuscular, como dessas outras alterações que vão ser cardiológicas e das convulsões, por exemplo, né? E além disso, antes disso, também pode ter irritabilidade, alteração de sensório, o paciente que tem realmente uma desorientação, então muita coisa pode acontecer. Acho que pode ir para a próxima. Então, a gente precisa tratar isso imediatamente, né? Porque realmente é muita alteração que pode ser fatal. Então, quais fatores podem influenciar a recuperação das funções da paratireoide no pós-operatório? Então, a gente tem que observar e entender se foi de fato removido ou se tem lesão ali associada. Quando é lesão temporária, a gente vai repor o cálcio nesse paciente, vai observar durante um tempo, e você vai perceber que ele vai recobrar essas funções. Quando a gente vê que esse paciente teve remoção total, ele vai precisar de reposição de várias coisas a longo prazo. Da forma com que está aqui descrito, é como se ele quisesse que a gente associasse com esse caso quais fatores aqui desse caso podem influenciar na recuperação dessa função das paratireoides. Então, assim, se o paciente tinha previamente alguma doença associada, se ele fazia uso de medicamentos, igual eu falei, esses são fatores que vão fluir, dependendo da idade do paciente, e também se ele vai fazer se ele fez ou vai fazer algum tratamento em relação a esse tumor. Então, se fez alguma radiointervenção, alguma coisa que possa alterar esse funcionamento da paratireoide. A extensão da cirurgia. Então, entender o que foi retirado, porque se foi retirada a paratireoide, sabendo que ela ia ser retirada, você já começa a repor o cálcio de imediato. Se é lesão inadvertida, infelizmente, a gente vai descobrir só quando vem a complicação no pós-operatório. Níveis iniciais de PTH no pós-operatório, lesão transitória e remoção das paratireoides. Por isso que esses pacientes a gente tem que saber quais são os níveis pré-cirúrgicos, sim. Porque se já tinha alguma disfunção, você só complementa isso com o que você encontra no pós. Alguém tem mais alguma sugestão para a gente bater com o gabarito? Isso aqui é interessante também, que é um detalhe bem cirúrgico, mas às vezes a gente deixa as paratireoides lá, você consegue diferenciá-la da tireoide, mas você corta o suprimento vascular.
Então, assim, às vezes você faz um exame de imediato, consegue identificar que tem paratireoide, mas se ela não está com circulação sanguínea, você não vai ter uma função dela estabelecida. Quer que ponha no gabarito, Mônica, já? Acho que pode botar sim. Então, é isso, né? O que influencia na recuperação dela? A preservação parcial das glândulas. A diferença entre o transitório e o permanente, porque às vezes o paciente faz um trauma cirúrgico transitoriamente aquilo para de funcionar e depois isso é restabelecido. E a reposição de cálcio e vitamina D ele coloca como sendo necessária a longo prazo se a função não retornar. Então, igual eu falei, se foi advertida, se você sabe que a paratireoide tinha que sair, você já começa de imediato. O paciente já começa a reposição de cálcio no pós-op imediato. Quando a gente não tem isso, a gente precisa realmente observar e dosar e principalmente dar alta para esse paciente com as orientações do que seriam sinais de uma possível alteração em relação ao paratormônio, da paratireoide ter saído. Então, assim, quando a cirurgia é mais difícil, quando era uma lesão maior, quando a manipulação cirúrgica foi maior, tudo isso a gente já tem que orientar antes. Eu achei um pouco confusa a forma como ficou descrita na pergunta, sabe? Como fatores que influenciam a recuperação das paratireoides. Então, o que influencia a recuperação? Mas se você não tem mais a paratireoide, não tem um fator de recuperação. Então, eu acho que entraria aqui e falar que, tipo, se sobrou de fato paratireoide, ou se elas foram removidas de maneira inadvertida, porque às vezes você não percebe, dependendo do tipo da lesão, você vai ter essa confirmação quando você tiver o histopatológico, tá? Então, isso também pode acontecer, de num momento inicial você não conseguir diferenciar o paciente que teve remoção ou não dessas paratireoides. Então, na dúvida, eu acrescentaria todas essas informações que a gente discutiu aqui. A gente conseguiria até, no caso, discutir ou incrementar isso, se de fato não entrasse como fatores principais. E aí a última já. Qual a importância da reposição crônica de cálcio e vitamina D nesses pacientes e como deve ser realizado o monitoramento laboratorial a longo prazo? Então, isso aqui ele praticamente quer que a gente mostre como que esse mecanismo do cálcio acontece dependendo dessa paratireoide, né? Então, por que é importante a gente não deixar esse paciente sem essa reposição do cálcio da vitamina D? Inclusive, como é que a vitamina D entra nessa história, né? Então, a gente tentar entrar realmente na explicação dentro do metabolismo do cálcio e como você faz ou deixa de fazer a reabsorção óssea do cálcio em relação a isso. Então, a gente precisa entrar cronicamente com essas duas reposições e fazer o controle desse paciente, né, laboratorialmente, sim, quanto aos níveis de cálcio no sangue, não de paratormônio, mais uma vez que a gente está considerando que teve lesão inadvertida. Vocês conseguem fazer essa associação de explicação entre qual que é a importância dessa reposição do cálcio da vitamina D? A gente não repõe paratormônio, a gente vai realmente repor o que o paratormônio fazia no nosso corpo. Como que vocês tentariam explicar isso daí? A reposição vai ser feita com cálcio oral. E a vitamina D também. E por quê? Qual a importância dessa reposição, Neilton? Alguém tem mais alguma sugestão, gente? Por que a gente precisa repor o cálcio? Porque uma das formas do paratormônio funcionar é justamente atuando no quanto o osso vai ou não reabsorver cálcio. Então, se a gente para de ter o paratormônio, a gente vai ficar com os níveis muito baixos de cálcio no sangue, então isso tende a fazer com que o paciente tenha uma desmineralização óssea muito aguda e muito importante. Então, a gente precisa estar sempre repondo, esse paciente vai ficar eternamente repondo cálcio, porque ele vai ter uma chance grande de ter osteoporose, né?
Então, a gente precisa de fazer isso para evitar que o paciente tenha as complicações associadas à falta disso. E como que a gente potencializa essa absorção de cálcio nos ossos? Tendo a vitamina D. Então, a gente vai cronicamente fazer essa reposição. E como que a gente vai acompanhar isso? Fazendo dosagem de cálcio, fazendo dosagem da vitamina D e fazendo também a dosagem do que, de uma maneira secundária, vai depender deles. Então, entra fósforo, vai entrar a gente observar os metabólitos renais, então ureia e creatinina. Então, esse paciente tem um acompanhamento exatamente da repercussão daquilo que a gente está repondo. Monitoramento semanal e depois a cada 3 a 6 meses. Exatamente. De início, você vai fazer um acompanhamento muito de perto para verificar qual que é o nível que você conseguiu deixar aquele paciente no esperado, né? No que você tem de padrão. Ah, encontrei a dosagem de cálcio certa para isso, esse paciente vai ficar assim o resto da vida? Não, a gente vai ter ao longo da vida outras coisas que interferem nesse metabolismo de cálcio. Então, esse paciente tem que ter um acompanhamento de perto, né? Então, a cada pelo menos 3 meses ele tem que ser acompanhado, ou se ele apresentar algum sintoma, para a gente pensar em alteração do metabolismo de cálcio. A forma como o Elon botou é uma boa forma de avaliação, assim, tá bem dentro do que é o esperado. Acho que pode botar no gabarito, Beth. Tá, deixa eu botar aqui. Essa questão ela é bem, ele é bem extenso, assim, é uma revisão de hormônio tireoidiano. Então, a importância da reposição do cálcio. Então, ele coloca até, aqui ele descreveu mais como que você faz, mas como importância é justamente para evitar essa desmineralização óssea, né? Então, o risco de osteoporose, com a reposição mais habitual vai ser com carbonato de cálcio, que a gente tem disponível até no SUS, para deixar os níveis dentro da normalidade. Aí ele citou quais são os níveis de normalidade, a reposição da vitamina D e esse monitoramento laboratorial a longo prazo, que vai ser com cálcio sérico, com PTH, se o paciente ainda tiver paratireoide, senão não faz sentido a gente dosar PTH, né? E a função renal para evitar que esse acúmulo do cálcio reposto faça alguma alteração renal. Eu entraria ainda com o fósforo aí e da vitamina D também, tá? Eu também dosaria a vitamina D de rotina para esse paciente, até para a gente ver a quantidade que a gente vai suplementar. Alguém faria alguma coisa diferente? Então, quando eu vejo uma questão falando de importância da reposição crônica e monitoramento, eu interpretaria o comando da questão muito mais com você explicar o porquê que você vai fazer esse monitoramento, porque o que ele pode gerar de consequência para o paciente, e não apenas em como você vai fazer essa reposição, tá? Do ponto de vista de interpretação. Até, não sei se a Beth veria dessa forma também, mas até um detalhe para a gente ver em relação a gabarito em si, assim. Uhum. Sim, concordo. Sim. Né? Uhum. Ele pede a importância da reposição crônica e monitoramento, é mais para você não deixar esse paciente ter sintomas e nem deixar que ele fique com isso muito alto e baixo. Por quê? Porque ele é dentro da fisiopatologia ainda da doença mesmo. É isso aí. Doutora, Oi. eu coloquei cálcio oral, vitamina D, o fósforo, a creatinina e o PTH. Entra como a importância? Então, aí acho que entra muito nisso que a gente está falando. É muito mais do que você citar o que você vai repor, é você explicar o porquê que você precisa repor isso. Ah, tá, Né? tá. Tipo, eu vou repor o cálcio sérico. Por quê? Porque a longo prazo, se eu não repor, ele vai começar a reabsorver do osso. E esse paciente vai ter Está um reabsorvendo, sim. né? Eu vou repor a vitamina D porque a vitamina D ajuda nessa ação na reabsorção do cálcio. Então, se o paciente ficou sem o hormônio que me ajudava nisso, eu preciso dar isso para o meu paciente. Quando eu vejo importância, é justamente a gente justificar o porquê que a gente repõe. Porque quando você já está no histórico e já está falando que o paciente está com hipocalcemia, que provavelmente teve uma lesão inadvertida, que a gente ainda não sabe claramente se é temporário ou se é permanente, eu já sei que eu tenho que pôr cálcio. Aí, por que eu estou contando isso, sabe? Eu entendi muito mais dessa forma. A minha interpretação desse número 4 é mais para a gente justificar o porquê que você repõe o cálcio, que a O que eu consequência que coloquei, vai eu tinha ter. que justificar. Isso. Como se Ah, tá você... bem. Se fala a importância, pensa o seguinte. Se fala a importância, eu respondo cálcio. E cálcio. Ele é importante por quê? Porque está sem cálcio.
pensando em prova, eu acho que para a gente pensar um pouquinho além, tipo, por que que é importante eu repor o cálcio? Ah, porque esse paciente tem uma chance muito grande de ficar com osteoporose se eu não monitorizar muito bem o quanto de cálcio eu estou dando. Ou, se eu der cálcio demais, ele vai fazer uma sobrecarga renal e vai arrumar um problema renal que ele não tinha. Então, qual que é a importância de eu dar o cálcio da maneira correta e monitorizar, entendeu? Eu vejo como importância sendo realmente o motivo primordial de você fazer essa reposição com monitoramento. Entendi, doutor. Obrigado. Alguém ficou com uma dúvida em relação a isso? É bem esperado, tá? Ter dúvida. Esse caso é. Enfim, então acho que a gente pode passar. E a última questão, opa, a última questão, que é descreva as possíveis complicações a longo prazo da hipocalcemia crônica e suas implicações na qualidade de vida do paciente. Isso, acho que a gente já foi falando isso meio que junto, assim. Mas vocês querem descrever o que mais vocês colocariam? Eu falei muito da parte de osteoporose, de sobrecarga renal, o que mais que pode acontecer? Insuficiência cardíaca, neuropatias, hipotensão ortostática, tá ótimo. Calcificações ectópicas, osteodistrofia, perda óssea, fraqueza muscular, arritmias, tudo isso aqui é válido, isso é tudo coisa que pode acontecer a curto e longo prazo. Beleza. Vamos bater com o gabarito. Ele não colocou especificamente um número para a gente botar. Nefrocalcinose, que seria esse excesso de cálcio, né? Por isso que a gente tem que observar. Então, seriam cálculos renais, que vai diminuir a função desse rim a longo prazo. A osteopenia e osteoporose, por causa dessa deficiência crônica do PTH, que ele está até justificando tudo, mas a gente já falou sobre isso antes. Déficit no cognitivo e psiquiátrico, porque a gente depende desses minerais para fazer, inclusive, transmissão, sinapse e tudo mais. A catarata precoce, eu também não lembrei de falar e ninguém citou aqui, então também é uma coisa que pode acontecer justamente por depósito de cálcio fora. Alguém até colocou de uma maneira genérica, né? Cadê? Também colocou, tipo, depósito ectópico de calcificações ectópicas. Então, em qualquer lugar, incluído nos olhos, né? Mas isso vai acontecer nas articulações, que a gente vai ter vários nódulos, a gente vai acontecer em outros órgãos. Então, aqui especificamente o gabarito trouxe da catarata precoce, tá? E aí, gente, casinho, essa questãozinha é mais difícil. Essa Pegar essa daí mais questão parecida. até é importante comentar que ela foi montada em cima de uma questão que já caiu na prova, com outras perguntas, né? Mas que a gente achou bem interessante essa questão toda aqui. Então, ela está um pouco mais elaborada mesmo para tirar vocês da zona de conforto. E o que é a dica que eu dou quando a gente encontra uma questão cabeluda? Não empata nela. Você vai ter coisas para responder, a gente tem que tentar responder o máximo possível. Mas se, por exemplo, essa daqui é a segunda questão da prova, e aí você fica todo dúvida, aquilo te instabiliza e você já fala assim, ah, meu Deus, já perdi, esse ano já não vai ser para mim, não. Começou a responder, viu que é a questão que você sabe menos, segue a prova. Eu tenho certeza que você vai encontrar à frente questões que você sabe muito. Então vamos tentar equilibrar a pontuação que você vai conseguir na discursiva. Eu sei que é difícil a gente racionalmente fazer isso, mas se eu, Mônica, que não é do meu dia a dia, da minha prática, trabalhar com a parte de tireoide, eu vou sempre achar a tireoide difícil. E se você, a gente sempre tem uma facilidade com outra coisa com que a gente trabalha. Então, assim, a prova não é montada para um perfil de pessoa. Ela vai ter várias coisas ali. Então, assim, teve uma questão cabeluda que, tipo, cara, não sei nada daquela, não surta aqui. Vai lendo a prova, vai passando para outras questões, e aí depois você volta para responder tudo que você puder naquela questão que você não sabia nada, tá? Senão isso pode te prejudicar em outras coisas que você sabia, tá? Isso é uma forma de gerir o seu tempo em prova. Perfeito.
Isso aí. Lembrando que a gente tem 40 minutos para cada questão, né? Então dá tempo da gente fazer isso. Então avancem. Eu acho que essa dica da Mônica é fundamental para não vocês não se desequilibrarem emocionalmente, que é um dos principais motivos para vocês travarem. Então segue adiante, tá? Até porque assim, de 50 pontos que vale a discursiva, se vocês pegarem uma média entre 30 e 35 pontos, tá ok para passar, né? Isso significa o quê? Poxa, eu vou muito bem em 3 questões e meia, eu posso não ir bem em uma inteira, que não vai ter problema, né? Vale 10 cada uma. Então, isso é importante vocês irem com essa cabeça para fazer a prova de uma maneira estratégica, tá? Agora, se eu conseguir interpretar que seja uma dessas alternativas de uma questão difícil, e eu conseguir tirar 2 pontos numa questão que vale 10, se nas outras eu tirar 10, 8, tá super bom, gente. Então, coloquem na cabeça de vocês uma média entre 30 e 35 em questões discursivas, tá super bom. Por isso que a gente está dando tanta importância para ela, né? Ela ajuda a gente nessa pontuação item por item, são grandes pontuações. É diferente da objetiva, que são 100 alternativas, cada uma valendo um, e que em linhas gerais acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque você já tem as alternativas lá. Então, você vai por eliminatório, tá? Então, só fiquem atentos nisso daí. Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima.